Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elias Matemático, hoje com aula de equações separáveis. Se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, não esqueça de comentar e deixar o seu joinha. Valeu, comigo você aprende. Equações diferenciais de primeira ordem. Vamos resolver as equações do tipo dy dx igual a f de xy para alguns casos particulares. Para isto, destacamos abaixo alguns métodos. Separação de variáveis. Esse é o primeiro método, é o método que vai ser usado na aula de hoje. Separação de variáveis. Considere dy dx igual a g de x sobre h de y, ou h de y igual a g de x dx. Aqui percebam que as variáveis estão separadas. Por integração da última equação, temos a integral de h de y igual à integral de g de x dx mais c. E integrando isso, a gente resolveu a EDO, onde c é uma constante. Exemplo 1. Resolva a equação 1 mais x ao quadrado, y' menos xy igual a 0. Pronto, vamos resolver esta equação pelo método de separação de variáveis. Solução. Temos. Vou escrever essa mesma equação, só que em vez de y', a gente está escrevendo aqui dy dx, a notação diferente. Certo? Aí vai ficar 1 mais x ao quadrado dy dx igual a xy, passando o menos xy para o segundo membro. E dy dx, veja se você percebe, esse y, que aqui está multiplicando o x, passou dividindo o dy, ficou aqui, certo? Esse dx veio para cá, ó, multiplica, e o 1 mais x ao quadrado passa dividindo. Certo? E aí nós separamos as variáveis, ó, tá? dy sobre y igual a x dx sobre 1 mais x ao quadrado. E por integração, nós temos integral de dy sobre y igual a integral de x dx sobre 1 mais x ao quadrado mais c1. Olha, essa integral dy sobre y é fácil demais, é ln de y, né? Do modo de y. Agora vamos ver como vamos fazer essa integral aqui. Certo? Vamos para um rascunho. Vou pegar essa integral, é x dx sobre 1 mais x ao quadrado. E vou chamar 1 mais x ao quadrado de u. U é 1 mais x ao quadrado. Du vai ser quem? 2x dx. Certo? Essa integral vocês já são doutores. Estou só fazendo rascunho para desencargo de consciência. Então esse 2 eu passo aqui dividindo. Vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Substituindo, aqui vai ficar u. E em cima vai ficar du. Não é isso? O 2 vai sair aqui da integral. Vai ficar 1 meio fora. Vamos ver como fica isso. Vai ficar 1 meio da integral de du sobre u. Certo? Esse 2 aqui, que estava no denominador do u, fica aqui 1 meio fora da integral. Agora só integrar. A integral de du sobre u é ln do módulo de u. Vai ficar 1 meio do ln do módulo de u mais c. Mas quem é u? U é 1 mais x ao quadrado. Então vai ficar 1 meio do ln de 1 mais x ao quadrado mais c. Eu não preciso nem colocar em módulo, porque esse número aqui é positivo, estritamente positivo. 1 mais x ao quadrado é positivo, então a gente não precisa colocar o módulo. Então o resultado dessa integral aqui, x dx sobre 1 mais x ao quadrado, é esse, 1 meio de ln de 1 mais x ao quadrado mais c. Vamos substituir lá. Então vai ficar ln do módulo de y igual ao meio de ln de 1 mais x ao quadrado mais c1, chamado de uma constante c1, certo? Agora eu posso passar para o primeiro membro. Isso aqui passou a passar para o primeiro membro. Vai ficar ln do módulo de y menos ln de 1 mais x ao quadrado. E esse 1 meio, ó, propriedade dos logaritmos, veio para aqui como expoente. Isso aqui é propriedade dos logaritmos.
E a gente vai usar uma outra propriedade, logaritmo da diferença, certo? Então vai ficar o logaritmo do módulo de y sobre 1 mais x ao quadrado elevado ao meio, certo? Ele vai dar o quociente dos logaritmandos, igual a C1. Para eu eliminar o ln, então vou passar os exponenciais dos dois membros, que é a função inversa. Então vai ficar só com a função aqui, módulo de y sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 1 meio. Ficaria assim, certo? Ó, estava módulo. Por retirar o módulo, eu coloquei mais ou menos e elevado a C1, porque eu passei o e no primeiro membro. Aqui elimina o ln, fica só com o termo que está aqui, certo? Já aqui fica e elevado a C1. Mas e elevado a C1 é outra constante, que eu vou chamar de C. E mais ou menos, pega até o mais ou menos, esse C é mais ou menos e elevado a C1, ok? Então, y de x vai ser o quê? Eu vou pegar esse termo e passar multiplicando o C. Y de x vai ser igual a c vezes 1 mais x ao quadrado elevado ao meio. E aí nós temos a solução geral da equação. Aí, bem simples. Vamos para uma questão do exemplo 2. Resolva o PVI. dy dt igual a y vezes 100 menos y. Y de 0 igual a 1. Nós temos essa equação aqui com esse valor inicial. Vamos resolver primeiro a equação. Solução. Temos, colocar a equação aqui, dy dt igual a y vezes 100 menos y, certo? Aí, passamos todo esse termo aqui para o outro membro, então ele vai passar dividindo o dy. Fica assim, ó, dy sobre y vezes 100 menos y igual a dt. Separamos as variáveis e agora é só integrar. E por integração, integral de dy sobre y vezes 100 menos y igual a integral de dt mais c. Essa integral é bem simples. Integral de dt é t. O que nos vai dar um pouco de problema vai ser essa integral. Mas vamos fazê-la. Então nós temos a integral de dy sobre y vezes 100 menos y igual a integral de dt mais c. Nós vamos aqui resolver essa integral. É de dy, deixa eu pegar aqui, dy sobre y vezes 100 menos y. Vamos para um rascunho. Aqui vai ficar 1 sobre 1 vezes 100 menos y. Usar o método das frações parciais, certo? Então vai ficar a sobre y mais b sobre 100 menos y. Certo? O método vocês conhecem, né? Frações parciais. Então, feito isso, a gente tira o MMC, que é o produto de y vezes 100 menos y. E quando a gente divide esse MMC por y, nos resta 100 menos y vezes a. E quando divide por 100 menos y, vai nos restar o y vezes b. Então o numerador vai ficar a vezes 100 menos y mais b vezes y. O a faz a distributiva aqui. E nós vamos obter 100a menos ay mais by sobre y vezes 100 menos y. Dá para ver que o y aparece em dois termos. Então a gente coloca em evidência. Vai ficar b menos a vezes y mais 100a sobre y vezes 100 menos y. Agora temos a igualdade de polinômios, certo? Isso aqui nos numeradores. B menos a vezes y mais 100a igual a esse polinômio 1, certo? Perceba que o b menos a é o coeficiente y, que não aparece aqui nesse polinômio 1. Então esse b menos a é igual a 0. E o 1 é igual a 100a, 100 vezes a. Então vai nos dar o sistema. Ó. B menos a é igual a 0, 100 vezes a é igual a 1. Ora, se b menos a é igual a 0, b é igual a, mas a é igual a 1 sobre 100. Então b é igual a, que é igual a 1 sobre 100. Encontramos os valores de a e b. Agora é só substituir aqui e calcular a nossa integral. Como eles são constantes, eu já posso colocar fora da integral, certo? Ó, nossa integral é essa. Integral de dy sobre y vezes 100 menos y, que é igual a 1 sobre 100 vezes a integral de dy sobre y, mais 1 sobre 100 vezes a integral de dy sobre 100 menos y. Esse 1 sobre 100 eu posso colocar em evidência. Aí 1 sobre 100 vezes integral de dy sobre y mais
integral de dy sobre 100 menos y, né? Agora, a integral de dy sobre y é ln do modo de y, não é isso? E essa aqui é ln do modo de y. E essa aqui, integral de y sobre 100 menos y, vai ser menos ln do módulo de 100 menos y. As suas integrais aqui são simples, vocês já conhecem, né? Então vai dar 1 sobre 100, integral do ln do módulo de y, menos ln do módulo de 100 menos y mais c. Podemos substituir agora esse valor aqui que nós encontramos. Foi simples essa integral. E substituiremos aqui, ó. Certo? Vai ficar 1 sobre 100 ln do modo de y menos ln do modo de 100 menos y mais integral de dt, que é t mais uma c1. Vamos chamar essa primeira constante de c1. A gente pode fazer o seguinte, passar esse 100 multiplicando. Então vai ficar ln do módulo de y menos ln do módulo de 100 menos y igual a 100t mais, ora, o 100 vezes C1 dá uma outra constante, que eu chamei aqui de C2, certo? E aqui, propriedade dos logaritmos. Então vai ficar ln do módulo, as duas estão em módulo, né? De y sobre 100 menos y, que é igual a 100t mais C2. Agora é só passar a exponencial. Quando passa a exponencial, eu elimino o ln. Vai ficar apenas y sobre 100 menos y. Esse mais ou menos aparece porque a gente está eliminando o módulo. Aí dá mais ou menos. Aí e elevado a c2 vezes e elevado a 100t, não é isso? É propriedade das potências. Esse elevado a c2 dá uma outra constante, que nós chamamos aqui de c. Então fica c vezes e elevado a 100t. Y sobre 100 menos y igual a c vezes e elevado a 100t, que é a solução geral da equação. Foi simples. Substituindo o valor inicial y de 0 igual a 1, obtemos. Olha, nossa equação, ó, vai ficar assim, y de 0 sobre 100 menos y de 0 igual a c elevado a 100 vezes 0. Ok? Então, esse y de 0 é 1. Aí vai ficar 1 sobre 100 menos 1 igual a c. Porque 100 vezes 0 aqui vai dar 0, elevado a 0 é 1. Aí fica apenas o c. C vai ser igual a 1 sobre 99. Aí nós encontramos quanto é a nossa constante. Portanto, a solução do problema de valor inicial é y sobre 100 menos y igual a 1 sobre 99 é elevado a 100t. Boa questão. Exemplo 3. Resolva a equação. Vamos fazer uma aplicação na física agora. Ó, a segunda derivada de y em relação a t igual a g, ou a derivada em relação a t de dy dt igual a g. Certo? Vamos resolvê-la. Solução. Temos, vou copiar de novo essa equação aqui, segunda derivada de y em relação a t, ou a derivada em relação a t de dy dt igual a g. Certo? Seja v dy dt. Então, obtém-se. Olha o que nós estamos fazendo. Vamos pegar nessa equação aqui, isso aqui eu vou chamar de v. Certo? Então, fica derivada de v. Derivada de v dt igual a g. Ok? Aí dv vai ser igual a g dt. Então, é uma equação separável. É só integrar agora. Por integração, resulta que a integral de dv é igual à integral de g dt mais c1. Então, a integral de dv é v. A integral de g dt é gt mais c1. Certo? Essa g é uma constante, saiu e você integra apenas dt, que é t. Ok? Suponha que v de 0 é igual a v0. A equação que nós encontramos foi essa. V de t é igual a g vezes t mais c1. Certo? Só que onde tem t, a gente vai substituir por 0, que a gente vai calcular v de 0. Aqui, ó. Certo? Eu não peguei ainda. Aqui. Aqui é 0, então tt vai ser 0. Então vai ficar v de 0 igual a g vezes 0, que aqui é t, mais c1. Aqui dá 0.
certo? O V de 0 é V0. Vai ficar V0 igual a 0 mais C1. V0 vai ser igual a C1. Então, C1 é igual a V0. Logo, ó, V de T vai ser V0 mais G vezes T. Certo? A gente substituiu o C1 na equação agora por V0. Vamos voltar para o y, né? Retornando a variável y, adquire-se. Olha só, dy dt é igual a v0 mais gt. Lembram que a gente chamou v de dy dt, não foi isso? Aí no lugar de v a gente retorna, dy dt é igual a v0 mais gt. Ou dy é igual a v0 dt mais gdt, certo? Daí já vê que as variáveis já estão separadas, não é isso? Por integração, temos, ó, integral de dy vai ser igual a integral de v0 mais gt vezes dt, mais c2. A integral aqui de dy vai dar y, e essa integral, ó, v0 é uma constante, certo? Fica v0 dt, v0 é uma constante, sai, fica a integral de dt, que é t, e g é uma constante, fica a integral de t, que é t ao quadrado sobre 2. Então a gente vai ter que y é igual a v0t mais g, t ao quadrado sobre 2 mais c2. Suponha que y de 0 é igual a y0. Aí vamos substituir, ó. Onde tem t, a gente coloca 0, certo? Aí ficou y de 0 é igual a v0 vezes 0, que vai dar 0. Aí que 0 ao quadrado sobre 2 vezes g vai dar 0 também, mais c2, certo? E esse y de 0 a gente vai substituir por y0. Então, y0 é igual a 0 mais c2, y0 é igual a c2. E obtemos c2 igual a y0. Então, y de t vai ser igual a y de 0 mais v0t mais g vezes t ao quadrado sobre 2. Que é a solução do problema proposto da seguinte forma. A segunda derivada de y em relação a t igual a g, com y de 0 igual a y0 e y' de 0 igual a v0. Pô, bom problema. É isso aí, uma aula com bastante teoria, alguns exercícios e uma aplicação na física. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!